vocês uma coisa. Hoje a gente vai aprender a Parashá Mishpatim. Nessa Parashá nós aprendemos muitas coisas. Aprendemos os mandamentos, como tratar o próximo. Roubar pode, meninas? Não, claro que não pode. Machucar o coleguinha de propósito pode? Não, isso é feio. Ele não era falar mentira, pode? Não. Ajudar os pobres a gente pode? Pode? Claro que sim. É mesmo? Tem Tenho que ajudar? É? Ajudar é quando ajudar um pobre, uma pessoa que não tem comida e uma pessoa que é pobre. Aí eu vou falar uma coisa muito séria pra vocês. Quem é rico tá satisfeito com o que tem, mas quem é pobre não tá satisfeito com o que tem. Onde que você aprendeu isso? Com a minha mãe. Mas a mamãe aprendeu no Pirkei Avot. Eu aprendi no Pirkei Avot. Fique com a mamãe e a Parashá Mishpatim. Olá! Tudo bem com você? É tão gostoso começar um vídeo com as meninas, né? Eu recebi tantos comentários de vocês sobre o vídeo da Parashá de semana passada, de Yitro, com a Ilana, que agora vai ter que ficar sempre, né? E hoje nós vamos falar sobre a Parashá Mishpatim. Bom, a palavra Mishpatim é sinônimo de leis que estão na Torá. Os sábios dividiram as mitzvot em 3 categorias gerais. A primeira categoria é Mishpatim, que são traduzidos como julgamentos. Nesta categoria estão as mitzvot que nós conseguimos compreender pela lógica, como não roubar, não assassinar. A próxima categoria se chama Edut, que são testemunhos. Essas mitzvot são relacionadas às festas, isto é, aqueles mandamentos que a gente recorda a história do nosso povo, assim como o Shabat, como o Shavuot, Sukkot, ok? A próxima categoria são os Hukim, que significa decretos. Essas mitzvot são aquelas que nós não conseguimos compreender pela lógica. São os decretos de Hashem. Isto é, nós não temos a permissão de questioná-los. Um exemplo é não misturar carne com leite. Há algo muito interessante que acontece na Parashá Mishpatim. Bom, lembra que em Yitro, na Parashá anterior, nós vemos o povo de Israel no pé do Monte Sinai, mergulhados na espiritualidade, na conexão com Hashem, não é mesmo? E aí, quando a gente entra na Parashá de Mishpatim, quais são as mitzvot que nós recebemos? São mitzvot civis, mitzvot nas quais nos orientam a como nos comportar com o próximo. Bom, o que os sábios perguntam? Não deveria a Torá tratar de mitzvot mais supra-racionais, mitzvot mais ligada à espiritualidade do que a mitzvot ligada a este mundo? Pois é, sim. Nada na Torá é colocado por acaso. Existe um porquê. Os sábios explicam que, assim como os 10 mandamentos são do Sinai, as leis de Mishpatim também são do Sinai. E elas devem ser cumpridas como leis transcendentes, assim como os 10 mandamentos. E não apenas por serem leis que nós compreendemos na lógica, leis que fazem sentido, entende? Agora, eu tenho mais uma pergunta. O nome dessa Parashá é Mishpatim, e eu falei lá no início que Mishpatim se refere a leis lógicas, né? Leis que já fazem sentido por si só. Pois é, só que nesta Parashá nós vemos mitzvot tanto de Edut quanto de Hukim. Por que Hashem colocou na Torá, justamente nesta Parashá, estas mesmas mitzvot? Bom, os sábios explicam que
Deus queria nos ensinar que nós devemos cumprir as mitzvot que nós não compreendemos da mesma forma, com a mesma dedicação que nós cumprimos aquelas mitzvot que nós compreendemos na razão, no nosso próprio entendimento. E o que isso significa? Que todas as mitzvot são extremamente importantes. Por quê? Porque elas são a vontade de Hashem para a nossa vida. É, como sempre falo, o manual do Criador para nos orientar a vivermos da melhor maneira possível e para nos aproximarmos de Hashem. E a Parashá continua. E nós vamos ver leis sobre o servo judeu e sua liberdade. Nós vamos ver punições para aqueles que ferem um outro judeu, ou fere fisicamente ou na propriedade. Nós vamos ver que o judeu deve agir com bondade e sensibilidade com o pobre. Nós vamos ver que o judeu deve tratar muito bem o convertido. E nós vamos ver as mitzvot de Shabbat, Sukkot, Shavuot, Pesach, tá bom? E por último, a Parashá termina com Moshe subindo ao Monte Sinai, onde ele vai ficar 40 dias e 40 noites para receber o restante da Torá. E é isso. Agora eu vou contar para vocês uma história muito importante, porque a Torá diz aos juízes: afastem-se da mentira. E lógico que é dito para os juízes, mas também para nós. E eu vou contar uma história que fala exatamente sobre a mentira. Vamos lá? Certa vez, um jovem rapaz veio diante do grande Taná, Shimon ben Shetar, e disse com tristeza: Rabi, eu não sei o que fazer. Eu quero tanto ser um bom judeu e cumprir as mitzvot, mas meu Yetzer Hará sempre vence. Eu sempre acabo pecando, especialmente quando vejo algo valioso e ninguém está olhando. Eu não consigo me controlar e rapidamente eu pego o objeto. Como é que eu posso melhorar? Shimon ben Shetar olhou atenciosamente para o rapaz e viu que ele estava tentando realmente melhorar. Ele respondeu: Apenas me prometa uma coisa e você será salvo de todos os pecados. O que devo prometer? Perguntou o rapaz. Nunca fale uma mentira, não importa a situação. Eu posso prometer isto, disse o jovem, mas como isso me ajudará a vencer o Yetzer Hará? Você verá, respondeu Rabi Shimon. Agora jure que nunca dirá uma mentira, mesmo que seja muito difícil para você. E o jovem jurou e foi embora. Pouco tempo depois, o rapaz viu o seu vizinho de porta ir para a casa de banho e notou que ele deixou a janela aberta. Foi muito fácil para o jovem rapaz entrar por aquela janela quando ninguém estava olhando, e logo ele descobriu belos objetos. O jovem colocou todos os objetos em uma sacola e logo depois de se certificar que a rua estava vazia, saiu pela janela novamente. Ele estava muito contente e satisfeito. O seu roubo jamais seria descoberto. Se o vizinho voltasse e lhe perguntasse: você viu alguém entrando na minha casa enquanto estive fora? Ele responderia: não vi ninguém. Oh, mas espere! Isto seria uma mentira! E ele poderia responder desta forma? Jamais! Porque ele havia jurado a Shimon ben Shetar nunca dizer uma mentira. Ele pensou: o que direi à polícia se vier me interrogar? Eu não poderei negar o roubo, senão também estarei mentindo. Silenciosamente, o rapaz pegou vasos e tudo o que havia roubado, pulou pela janela de seu vizinho e colocou de volta em seus lugares. Logo ele saiu.
Pouco tempo depois, o vizinho voltou e cumprimentou o rapaz. De repente, o jovem se sentiu profundamente envergonhado de ter pego as coisas de seu vizinho e sentiu-se aliviado por tê-las devolvido. O conselho de Shimon ben Shettar foi muito bom, ele pensou. Ao dizer somente a verdade, eu fui salvo do pecado.